eu vejo a política dessa forma. Você tem que jogar o jogo ali e eu também acho que ninguém vai mudar isso. Você acha que não, cara? Nunca? Não. Não, porque tá muito enraizado. Na minha opinião, tá muito... Opinião de humorista, tá, gente? Pelo amor de Deus. Já tá muito enraizado. Cara, o Brasil tem esquema pra tudo. Você quer tirar CNH? Tudo, né? Você consegue. Você quer ir lá, não sei o que lá, pra resolver um negócio de despachante, você tem um Sempre cara... tem um jeitinho. Sempre tem um cara ali que resolve. Então, você imagina como é lá, bicho. Eu não faço ideia de como é. Imagina, ó, o negócio é o seguinte, você vai votar isso aqui, porque mais na frente tem isso aqui vai te ferrar, isso aqui vai ferrar outro, pro partido é isso aqui, pro partido... Então, cara, é muito ingênuo a gente levar isso. Porque ele indicou um cara que é do Centrão. Meu irmão... Mas a galera chega a dar a entender que você tá ganhando dinheiro do Chega, bolso. É? Chega. É mesmo? Chega. Tipo, o cara só pode estar ganhando pra falar tal Os coisa. caras falam que eu tô na Jovem Pan porque eu sou bolsonarista. Quer outro? Quero. Tá aqui. Eles falam que eu tô na Jovem Pan porque eu sou bolsonarista. Falam, quando o Bolsonaro sair, você sai da Jovem Pan. Como se não tivesse talento e só por... Não, assim, não é que assim, o que me impressiona mais é como o cara, ele tem essa visão tão doentia e tão psico de política, tá ligado? Não é nem que eu tô falando, não, porque eu sou talentoso, meu talento me basta. Não é nem essa a questão. Tipo, bicho, cara, as minhas imitações, a maioria das imitações eu falo contra o governo. Assim, não tem o porquê eu defender o Bolsonaro. Mas bater mesmo criticar. você nunca bateu ele? Já Eu bateu? nunca bati em ninguém. Ah, tá. Assim. Não, mesmo... Pá. Não no programa, mas posicionamentos em rede social. Não, porque o meu posicionamento eu acho que não interessa. Ah, tá. Você não é um cara ativo. Principalmente no programa. Não, no programa eu acho que também... não... Você tem que, conforme o convidado, você tem que ser agradável, né? Assim, que nem aqui. Eu tenho que fazer o pessoal dar uma risada com uma vinheta, com uma imitação. Mas não tem por que eu chegar e falar assim, olha, estamos aqui com o Guilherme Boulos, quero dizer que eu sou contra a esquerda. Não, claro. É um debate. É um debate. Agora as coisas foram ficando mais sérias, aí eu me abstive quando eu mudei pra São Paulo, teve uma treta aí da direita, que separou, não sei o quê. Total, né? MBL, Nando Moura e tal, Terça Livre. Você fez parte disso não, de alguma forma? Eu tirei, eu falei assim, ó... Mas aí vem a treta com o Nando. Isso. Por que aconteceu isso? Foi algum posicionamento ou você falou dele? Eu vi vídeo seu e vídeo dele, eu não sei onde começou. Cara, o negócio é o seguinte. Quando eu mudei pra São Paulo, que foi em 2019, eu tava entrando no Pânico. Então toda a minha atenção tava ali no Pânico. E aí eu vi que teve essa briga da direita. Essa cisão, né? Essa cisão de todo mundo. Pá, tá. E assim... tentando explicar pro pessoal, é assim... Depois que o Bolsonaro, dos primeiros meses do Bolsonaro, a galera viu que ele prometeu umas coisas e estava fazendo outra, e teve gente que se separou, e teve gente que continuou com ele, apesar de todo mundo. Foi isso, basicamente. Então, sabe como eu enxergo isso? Política. Também... Prometeu uma coisa e faz outra. Sim. Política, bicho. Aí os caras falam de estelionato eleitoral. Quem que fica? Quase cuspi a Jujuba, eu já tô de óculos. Estelionato eleitoral, quem que pisa? Quem que fica? Você colocar lá no Congresso. Quem prometeu e quem fez. Quem é que fica? Ninguém, porra. Então eu parto desse princípio. Você quase fez um Olavo agora. Porra. Porra. E assim, cara, ninguém fica. Estelionato eleitoral. Sai todos os prefeitos, todos os governadores, tudo. Não, então, tudo bem, mas aí você colocou esse posicionamento e por isso deu a treta? Não entendi. Porque assim, eu tava muito concentrado na Jovem Pan, eu continuei fazendo os vídeos, mas o meu youtuber, ele sempre foi um V. Eu sempre paro, volto, sempre paro, volto, sempre paro, volto. Constância. Porque assim, quando eu entrei na Jovem Pan, eu mudei pra São Paulo, então todo o meu foco era ali. Jovem Pan. Todo o meu foco era na Jovem Pan, porque, porra, eu me mudei pra São Paulo. Eu tô em outra cidade. Então, assim, se eu for demitido amanhã, pra onde eu vou? O que eu faço? Então, eu continuei, acho que, fazendo alguns vídeos, mas assim, de manchete, essas coisas. E dificilmente eu colocava a minha opinião, deixava os personagens fazer, eu sempre fui dessa forma. Mas, da questão do Bolsonaro da eleição, lógico que eu apoiei. Mas nessa briga, primeiro que eu não tive tempo de acompanhar o que aconteceu. O Nando fala, não, você sabe o que aconteceu. Porra, eu não sou o Dr. Manhattan, bicho, eu não sei. Sabe, ele tá falando do que eu sei o que aconteceu. E assim... nos bastidores? Nos bastidores, na briga eu não sei porra nenhuma, entendeu? Essa que é a realidade. Mas ele tá se referindo ao quê? Ao que aconteceu com ele? Com ele, com tudo. Ele fala várias vezes, você sabe o que aconteceu? Eu falo, bicho, eu não sei, cara. Tanto que no vídeo dele, ele mostra um áudio de 2019, exatamente da época que eu tava aqui em São Paulo. Fala, pô, quero conversar com você, tá precisando de alguma coisa,
E ele não me respondeu mais. E ele fala no vídeo que não me respondeu mais. Ou seja, não tem história. Eu fui procurar o cara pra saber o que estava acontecendo, porque eu estava mudando pra São Paulo, eu tinha que acertar nesse trabalho. É tipo uma letra do Eminem, que o Eminem fala, né? No Lose Yourself. Se eu tivesse só uma chance. É aquilo. Se eu perdesse aquilo, eu tava ferrado. Então eu tinha que direcionar tudo aquilo. O pessoal acha que eu vou no Pânico, vou meio-dia e saio às 2. Tem dias que eu saio às 8 horas da noite. Tem dias que eu saio às 7, porque a gente fica discutindo pauta, discutindo quadro. Eu chego às 9. Então, assim, não dá pra você ficar inteirado de tudo no Twitter. Eu também não tenho ninguém que trabalha pra mim. Não tenho assessor. Entendeu? Então, é simples. Uma conversa bastava. Só que pra mim, e eu também falo que é do jogo, ele quer fazer o show, ele faz. Não tem problema nenhum. Fazer o show que você fala, o que é? É fazer vídeo, bater, falar que eu sei, sem nenhuma prova, falar que eu sei. Tipo assim, ó. Não, mas sabe o que? Isso que eu não tô entendendo. Sabe que eu sei da treta, que eu devia defender ele, que eu tinha ficado do lado dele. É uma coisa, porra, Vilela, você sabe o que aconteceu. Você sabe falar, sabe o quê? Aí, é cínico. É cínico. Mas ele nunca falou pra você, ó, os caras estão me fazendo isso? Não, claro que não, porque ele acha que eu sabia, que eu tava vendo tudo e tal. Mas não resolve com uma ligação isso daí? Eu tentei fazer isso. Só que foi aí que eu falei pra você que fica óbvio que ele gosta do show, que ele prefere o show. Porque depois que eu mandei esse áudio de 2019, ele coloca no vídeo dele. 2019. Estamos em 21. 2019. Nunca mais ele Não, nunca mais ele... E eu falei, velho, você quer conversar? Eu quero conversar com você. Porque eu também queria entender o que tava acontecendo. Não dava pra eu ficar, sabe? Cada um tem a sua história, a sua narrativa, eu não sei. Entendeu? Então, eu fiz todo mundo fala, não, era só resolver. Mas, no meu vídeo tem lá o meu áudio. Ele coloca o meu áudio, abre o meu WhatsApp, foda-se, ninguém nem contesta. Que era o áudio? Era você falando que queria conversar com ele? Pô, e aí, tudo bem? Eu queria conversar com você, como é que você tá e tal. Era isso. Só que ele falou, eu nem te respondi. Ele falou nessa questão porque achava que eu tava mancomunado com um monte de gente. Se eu te dou meu WhatsApp aqui, vai estar minha mãe, minha namorada e meus amigos do trabalho. Eu acho que, não sei se alguém botou na cabeça dele, ou ele botou na cabeça dele que eu faço parte de alguma coisa. Mas em postagem nunca você bateu nele e falou alguma coisa? Não, foi exatamente o contrário. Porque é o seguinte, na timeline correta, ele veio me cobrar publicamente no Twitter. E aí, não vai falar nada desse ministro do novo, depois que saiu o Moro? Sei. E eu tinha feito um vídeo. Que eu acho que um dos caras lá tinha escrito um livro pro Gilmar Mendes, ou um prefácio, alguma coisa. Eu falei assim, tudo que o Gilmar Mendes, eu falei no vídeo, tudo que o Gilmar Mendes pensa, eu penso o oposto. Aí ele veio, mas criticou na doçura ou como tem que ser? Eu falei, eu critiquei do meu jeito. Você quer que eu critique do teu jeito as coisas agora? Isso foi em público. Agora eu dou esse exemplo, sempre vou dar. Se você é meu brother, e a gente tem essa... Primeiro que eu nunca cheguei pra um brother meu, que eu acho ridículo. E aí, meu? Não vai falar nada? Não vai falar nada dessa merda? Pô, Publicamente, você tá falando? Publicamente. Tá. Já aconteceu comigo, sabia? Não, e assim, outra coisa, antes de você... Se eu fosse teu brother, e fosse muito, né? Isso me irritasse demais, eu chegava pra você no privado. Ô, Vilela, porra, merda, hein? Tá vendo o que tá acontecendo aí? Não, eu não chegava em público e te marcava no Twitter. Você vê a diferença? São nessas coisinhas que você vê. Você pode ter a sua opinião, você pode achar o que você quiser. Mas antes de mandar isso, você não tinha mandado nada? Eu mandei aquele áudio. Não, então, mas... Ele não me respondeu, eu falei, sei lá, né, aí bicho? Nunca mais? Não. Falei, sei lá, né, bicho? O cara teve... E aí no Twitter ele veio me pressionando. Aí teve um vídeo que ele falou do jornalismo da Jovem Pan. E aí alguém perguntou de mim, ele falou que eu era covarde. Aí que começou esse negócio. Aí que começou tudo isso. Sendo que no início de tudo, quem queria conversar com ele era eu. Então... nessa timeline que eu tô te falando, que é a timeline real, não faz sentido nenhum esse escândalo dele. Covarde por não se posicionar. Do lado dele. Tá. Eu tenho que me posicionar do lado dele. E aí veio toda a turminha dele pra mim, veio toda a turminha que ele tá junto, que eu falo que ele tá junto, ele fala que não, mas aí no dia seguinte, o pessoal do MBL, veio toda a turminha pra cima de mim. Veio a Mamãe Falei, veio os outros caras que estão com o MBL. Uns 5, falando as mesmas coisas pra mim, querendo me queimar no Twitter. Ué, não tá junto? Fala que tá junto. Fala que tá junto, porra. Então é basicamente isso. Mas não, pra mim, ele tá junto com esse pessoal? Ele fez esse vídeo te chamando de covarde, aí você fez um vídeo falando o quê? Isso que você tá falando pra mim ou outras coisas? Não. Ele me chamou... Eu vi um vídeo seu absurdo, de grande, né? É, que eu tô reagindo... reagindo ao vídeo dele. Porque eu precisava pra não deixar ele como sendo o senhor da narrativa, porque ali ele não prova nada. Aliás, ali no vídeo dele,
ele me dá a explicação correta da timeline do meu áudio de 2019. Se ele fosse brother mesmo, como ele fala que ele era meu amigo e tal, eu considerava ele pra cacete. Se ele fosse brother mesmo, era só ele me responder, falar assim, Alba, vamos conversar. Agora, eu ia, vamos conversar, não tem problema. Agora, você criar um circo em cima disso, público, lá no Twitter, depois no canal dele, e aí depois no vídeo, então aí vai me desculpar. Mas eu acho que será que ele não tá se referindo a todo mundo ver os ataques que ele tá sofrendo mesmo da família Bolsonaro e do pessoal lá, batendo nele? Isso você sabe, né? Então, sim, isso eu sei. E em relação a isso, você não acha que devia, tô vendo isso daí? Porque eu acho que ele quis dizer em relação a isso, então, né? mas o meu áudio é de 2019. Que é quando tava acontecendo Exatamente isso. isso. Tá. Exatamente isso. Que é o momento... Era o momento. Foi o momento da quebra. Era exatamente esse momento. Eu não mandei áudio pra ele ontem. Entendi. A gente vai pra 2022. Vai fazer 2 anos esse áudio. Entendi. Entendeu? Você já tava vendo o que tava acontecendo, essa Sim, quebra. mas eu queria entender. Eu queria conversar com o cara. Eu adorava o cara. Agora, depois que ele falou de mim, foda-se. Porque se fosse camarada mesmo, Você falou até que resolveria no foi áudio. inspiração pro seu canal. Sim, e eu falo... Você vê que eu falo até hoje sem nenhum problema. Entendeu? Então, se fosse camarada, brother mesmo... Chegava e conversava comigo. Falava, pô, aí vai falar, não, porque eu não quero conversar com você. Então, beleza. É do jogo. Agora, fazer disso circo, aí, essa é a minha história. Você pode acreditar nele. Mas, assim, é exatamente isso como aconteceu. E o áudio é de 2019. É só você ver no vídeo dele. Mandíbula, tem alguma coisa sobre isso no chat ou vamos para outro assunto já? Sobre isso, é que você sabe como é o chat quando o assunto é política. Nossa, né? Não, cara. pode, se for paulada, pode. Você tá dar. ligado, né? Como que é chat de... É que assim, tem muita coisa falando que você é um cara positivo, mas tem gente falando que o Nando Moura é hipócrita, tem gente falando que você é hipócrita, então... Mas eu sou hipócrita em quê? Então, mas alguém justifica falar hipócrita por causa disso? Só xingamento não adianta também. Na verdade, vazio. Por exemplo, o Eduardo Coutinho mandou um superchat aqui agora há pouco. Ele falou que o Alba pode até não ter sido favorecido por defender o Bolsonaro, mas já aderiu ao discurso bolsopetista de normalizar o toma lá da cá e a corrupção. Que é o que ele falou agora. Bolsopetista. O bolsopetista. Bolsopetista, eu que inventei esse termo, grande momento. Primeiro que esse termo é ridículo, essa é a minha opinião. Bolsopetista é ridículo. Como você pode ter dois... Mas eu entendo a questão. Mas você vê alguma semelhança? Eu vejo semelhança entre os fãs de um e os fãs de outro. Sim. Você entendeu? Claro. O radicalismo dos fãs do Bolsonaro e os fãs claro que tem É semelhança. bem parecido, né? Claro que tem semelhança. Mas assim, a questão é o senso de proporção. Se você me perguntar hoje em quem eu votaria no Lula ou no Bolsonaro, é lógico que eu votaria no Bolsonaro. O Lula tem o Foro de São Paulo e fez a corrupção generalizada. Não dá pra você colocar o Bolsonaro nesse mesmo balaio. Você tem que fazer um senso de proporção. Pelo menos é assim que eu penso. O Bolsonaro não tem corrupção no governo federal. Só por isso, já teria motivo do meu voto. Só por isso. Não teve loteamento até agora. Não sei se ele ganhar, vai ter. Mas não teve loteamento de cargo, é só cara técnico lá. Só por isso ele teria meu voto. Minha opinião pessoal. Não tem loteamento com um cara que vai fazer isso, com a Odebrecht, caralho. Essa é uma comparação que eu faço pros dois. Então, comparar os dois, nesse sentido de normalizar a corrupção... Ele fala em qual sentido? Ele falou também no toma lá da cá. Ah, tá. Toma lá da cá. Então, o toma lá da cá, eu já dei minha opinião aqui. Pra mim, isso é política. O toma lá da cá faz parte, pra mim, e não tem como você fugir, bicho. Não tem. Você pode criticar isso no Bolsonaro, é extremamente válido. E aí eu falo, porque é o seguinte, eles podem ter dois Bolsonaros. Você tá falando assim, é errado, é lógico, mas não tem outro como jeito fugir. de fazer política. Porque assim, você pode ter o Bolsonaro que já sabia disso antes da campanha e enganou todo mundo, porque ele tá lá há mais de 30 anos, ele sabe como é que funciona o jogo. Ele tava inebriado com a popularidade, ou aquele que tava inebriado com a popularidade e acha que com a popularidade ele poderia fazer qualquer coisa. Você pode ter esses dois. E tá errado os dois. Entendeu? Tá errado os dois, porque ou ele enganou a galera, ou ele foi ingênuo, inebriado pela questão da popularidade. E aí tomou uma porrada da realidade. E tomou uma porrada da realidade. É essa que é. É assim que eu enxergo. Eu posso estar completamente errado. Você pode falar, não, ele negociou tudo isso aí. Tem, lógico, eu também acho que tem negociata por conta do filho dele. Claro que eu também acho. Mas pra mim, na minha humilde opinião, a política brasileira é isso, bicho. E pra mim não tem como mudar. Tá. Saindo um pouco aqui, é que de resto, assim, aí o chat entrou em guerra. Olha o que é. Aí, ó. Entrou em guerra e acho que... Pode mandar aí. Manda.
Não, mas saindo aqui um pouco, ó. Sobre o Alba, o William aqui, ó. William Dom Sopa falou o superchat dele todo aqui. Mandíbula, meu caro, pode-se dizer que a talaricagem foi um ato de selvageria? Com certeza pode. Isso é a sua opinião. Não, é a opinião de todo... Não é. Eu acho que foi sutil, tanto que eu não percebi. Não, mas no fundo é um ato de selvageria. Não, eu sei, mas no caso Contra a específico, integridade. Eu sei. No caso específico aqui, não houve selvageria, não houve nada violento. Tanto que depois ele foi embora. Mas no fundo tinham más intenções. Sim, mas a má intenção não é selvagem às vezes. Selvagem é do ser humano. A gente é selvagem. Tá vendo? Você entendeu? Aqui tem uma discussão aqui. Né? Tem uma discussão aí que dá pra ir fundo aí. Você está com o coração cheio de ódio. É. Eu não tô. Respeito sua opinião, porém discordo dela. Olha,